aí, queridos? Tudo bem? Bem-vindos a mais um tutorial no canal. Nesse tutorial eu vou falar um pouquinho sobre textura de tecido e como exemplo eu vou usar o desenho do Spider-Man que eu fiz há poucos dias aqui no canal. Eu vou falar um pouco de como eu fiz a textura da roupa dele, ok? Então bora! Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui nesses quadradinhos que tem na roupa dele são as delimitações de cada quadradinho. Na verdade, aqui nesse caso eu fiz a primeira delimitação, que é bem escura, bem preta. E lembrando que nessa parte aqui que eu tô começando aqui no vídeo, é uma parte que bate pouca luz. Não tão pouca assim, não é uma luz não é uma sombra tão extrema, mas bate pouca luz. Então, para começar, eu faço a cor base, com esse vermelho, né? A cor base de todos os quadradinhos. E como eu disse, eu vou traçar a delimitação também entre os quadradinhos, né? Com o preto, que aqui é onde tá pouca luz. Lembrando que essa roupa dele é de um material meio diferente, não é um tecido assim, pano, é um material que reflete, é meio que um plástico, né? Meio que uma... Como é que eu posso explicar? Sei lá, é um pano que reflete bastante, que é bem luminoso. É bom ter em mente também que vai depender muito da foto do Spider que você vai querer reproduzir, né? Porque depende muito da iluminação, isso tudo depende muito da iluminação. Mas a base, né, que são os furinhos, os pontinhos na malha, isso aí não vai... É uma coisa que vai ser sempre, a não ser nos mais novos, né? Que aí o tecido da roupa deles é um pouco mais diferente. Mas desse mais antigão, o tecido era assim, era cheio de furinhos. Então aqui nessa parte eu vou mostrar como eu fiz, com lápis preto mesmo, né? Aqui eu não usei caneta, pelo menos até esse ponto. Então eu faço com o lápis preto mesmo. Todos esses pontinhos que tem na roupa dele inteira, né? Esses pontinhos foram feitos na diagonal, de forma que fique um embaixo do outro, mas intercalando assim, formando um desenho específico. E aqui eu dou uma passadinha com lápis preto por cima, porque como eu disse, é uma área que tá batendo pouca luz. Então eu tô colorindo a parte da cor base, que eu fiz uma cor base vermelha para todos os quadradinhos desse desenho. Todos os quadradinhos dessa roupa inteira eu fiz a mesma base de cor. Só que o que eu mudo é com esse lápis, que é onde bate menos iluminação, eu faço uma camada bem fina com lápis preto por cima, para poder escurecer essa cor base. Já com os pontinhos feitos, ou então poderia ser antes de fazer os pontinhos, eu poderia passar essa camada, para deixar de uma cor mais exata, de acordo com a iluminação que essa parte da roupa tá recebendo. Tá percebendo, é muito bom. Agora eu dou uma reforçada nesses pontinhos com a caneta preta. Se fosse uma outra parte da roupa que estivesse recebendo muita luz, eu não reforçaria, porque ainda assim, mesmo que esses pontinhos sejam escuros, na parte que vai receber muita luz, eles vão acabar ficando de um preto assim mais clarinho, um cinza escuro, né? E não um preto extremo. O preto extremo seria, no caso, somente das partes mais escuras da roupa mesmo, num todo, né? Depois que eu fiz essa parte, eu uso a caneta branca. Pode ser a caneta posca, que eu tô acostumada a usar, ou pode ser a caneta gel também, para poder evidenciar esses desníveis que tem na roupa dele. Então, o que acontece? Essa aranha no meio que tá desenhada, ela tá meio que se sobressaindo a textura base de toda essa roupa. Ela é como se fosse um adesivo em alto relevo colado por cima dessa roupa. Então, tem que se direcionar a partir da luz que tá recebendo aqui. Se ela tá vindo aqui do lado direito, que é o caso dessa minha foto, ele vai receber luz nesses relevos do canto direito. Dessa forma. Mas é como eu disse, tem que se adaptar à foto que você tá fazendo. Se a luz estiver vindo do lado esquerdo, logicamente você vai fazer as luzes, os reflexos vindo do lado esquerdo desse relevo.
Essas separações também entre os quadradinhos, ela é meio que um plástico. Então ela também recebe a luz de uma maneira muito forte. Esses quadradinhos que estão mais próximos do queixo dele, na parte de baixo, né, ou seja, do pescoço, eles vão ficar mais escuros, porque essa parte, naturalmente, ela recebe menos luz. Então eu vou fazer aquele mesmo esquema, cor base, depois eu pinto por cima com um lápis preto, uma camada bem leve, e talvez um pouquinho do vermelho mais escuro, aí vai depender da sua foto, né? Bom, agora nós vamos para os quadradinhos que são feitos numa área que recebe mais luz, uma luz mediana, assim, não tão forte, mas uma luz mais forte do que os quadradinhos anteriores. E como eu disse, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou colocar uma cor base. Lembrando que se esse não fosse um material luminoso, eu teria mais cuidado ao aplicar essa cor base. Por quê? Nesse caso, sendo material luminoso, eu vou usar a caneta branca para fazer essas luzes na roupa dele, essas luzes refletindo. Se não fosse luminoso, eu não poderia usar a caneta branca porque daria um aspecto de plástico mesmo, né? Que é a intenção nesse caso, mas pode ser que não seja a mesma em outros desenhos. Então, nesse caso, eu deveria aplicar a cor mais leve, de forma mais leve, esse vermelho base, para não prejudicar depois, porque como eu não vou usar a caneta branca em tecidos normais, então eu tenho que tomar esse cuidado na aplicação da cor base. Aqui para fazer os furinhos na roupa também vou fazer do mesmo jeito, com lápis preto. Só que vocês podem ver que a diferença dos quadradinhos anteriores para esses é que esses pontinhos pretos já são bem mais claros, né? São bem mais claros que os anteriores e justamente porque recebem mais luz. E aí o que vai ser primordial para essa parte, como eu disse, como recebe por ser um material plástico, vai ser a caneta branca refletindo as extremidades desses furinhos. Você tem que pensar para onde esse furinho vai. Ele é para dentro, só que antes de entrar no furinho, de fazer o furinho da roupa, formar o furinho, ela tem um relevinho. Mesma coisa dessa estampa de aranha no peito dele. Ela meio que vem para cima primeiro e depois tem o furo. Então é essa luz que a gente vai marcar aqui. É em volta desses furinhos e é onde tem esse relevo antes de fazer o furinho na roupa. E aqui a mesma coisa. Pode parecer que eu estou marcando os furinhos, mas na verdade eu estou marcando as extremidades que antevêm o furinho da roupa. Aí aquela marcaçãozinha que eu fiz nos outros com lápis preto, aqui eu faço com o próprio vermelho mesmo, porque tudo nessa área vai ser mais claro. E aí aqui embaixo um quadradinho bem mais claro que os anteriores. Agora, para exemplificar melhor isso, eu vou mostrar um dos primeiros quadradinhos que eu fiz aqui nessa roupa, que já estava evidente no vídeo anterior. E eu vou mostrar justamente essa parte do relevo, né? Onde recebe luz e onde recebe sombra. Eu tive um pouco cuidado de colocar esse vídeo porque aqui aparece muito a minha mão e pouco o desenho. Mas como eu já expliquei anteriormente, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo aqui nesse quadradinho. Então eu vou proceder da mesma forma. Eu vou fechar ele com a cor base e eu vou usar o lápis preto. Aqui nesse caso, não é uma coisa assim, lógico que recebe muita luz, mas é uma parte muito contrastada, né? Então eu vou usar esse lápis preto para fazer os pontinhos e depois a caneta branca para fazer os arredores dos pontinhos, esses relevos que antevêm os pontinhos. Tudo que a gente vai desenhar, a gente tem que pensar na tridimensionalidade daquilo, como que aquilo se comporta se fosse um material na realidade mesmo, que não fosse uma foto. Então a gente tem que sentir aquilo. Se aquilo é um furinho que tem um relevo antes, a gente tem que manter isso em mente em qualquer outro tipo de desenho, não só nesse tipo de tecido.
mas tenha em mente como funciona, como é a textura daquilo na realidade, pra gente poder ter uma noção na hora de reproduzir, uma noção melhor, né? Então esse foi o tutorial de hoje, galera. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí pra quem vai desenhar o spider e pra quem vai desenhar qualquer outro tipo de tecido. E logo eu venho com mais dicas sobre tecidos diferentes. Vamos ver o que a gente tem aí nos próximos desenhos pra eu poder passar pra vocês, ok? Curtam esse vídeo, inscrevam-se aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo aí pro pessoal que quer aprender a desenhar, que gosta de desenhar, ok? É isso aí, queridões. Até o nosso próximo tutorial.